Então tá, galera, vamos tentar começar já estamos um pouquinho atrasados. A primeira palestra hoje é do Damian, da BlackBerry, um dos nossos patrocinadores. Então, uma salva de palmas para o Damian Borba. Valeu. Alô. Valeu, obrigado. Bom dia, pessoal. Todo mundo sobreviveu à carne ontem lá? Quem foi? Legal. Primeiro, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Eu estou extremamente impressionado com o evento. É a primeira vez que eu venho para Porto Alegre. Eu voltei para o Brasil no meio do ano passado para entrar para a BlackBerry. E vou contar um pouco dessa história. Essa palestra ela é agnóstica, então tudo que eu vou mostrar aqui você pode aplicar para outros dispositivos. E é uma palestra que eu fiz lá na Adobe Max, que é uma conferência que acontece todo ano nos Estados Unidos. E eu evoluí ela, coloquei algumas coisas a mais, então espero que vocês aproveitem bastante para criar aplicativos para dispositivos móveis aí que tem um mercado enorme, super interessante para vocês usarem. Tá ali meu nome, Damian Borba, meu Twitter, qualquer pergunta, qualquer coisa. Hoje em dia a BlackBerry é uma nova empresa, uma nova estratégia, muito aberta. Prometo que eu vou tentar falar o menos possível de produto para falar mais do que vocês vão poder usar no mundo real, também para outras plataformas. E em alguns momentos eu vou estar mostrando isso aí. Só para criar um contexto e explicar para vocês por que eu estou aqui, por que eu falo que a BlackBerry é uma nova empresa. O meu cargo, eu sou Developer Evangelist, eu viajo o mundo falando com desenvolvedores, trabalhando a percepção das pessoas, também de consumidor, em relação à BlackBerry. Hoje a BlackBerry é uma nova empresa, com um novo CEO. A gente, há 2 anos atrás, parou tudo e criou um sistema operacional do zero. Então, a gente reformulou a casa inteira, entrou um novo CEO, uma nova estratégia, e hoje o BlackBerry 10 foi lançado no começo do ano, e, de novo, é algo novo, 100% diferente, e o principal objetivo que a gente teve aí na hora de criar o BlackBerry 10 foi entregar essa promessa que a gente fala tanto da mobile computing, né, a computação móvel. O celular ele é um dispositivo extremamente poderoso em termos de computação, e você consegue fazer coisas fantásticas com ele. Diferente de outras empresas, a BlackBerry acredita num futuro onde o celular vai ser o centro de tudo. Então, a gente está trabalhando muito nisso. Então, várias coisas que vocês vão ver aqui, elas são adaptadas e criadas nesse sentido. Quando a gente parou lá atrás para começar a criar o BlackBerry 10, a gente analisou o usuário, né, que são pessoas que estão extremamente conectadas, querem realmente terminar as coisas, get things done, né, ser extremamente eficiente, gosta de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E isso foi aí definindo o que a plataforma se transformou. Além disso, só para explicar também, a gente adquiriu algumas empresas. A KNX, que é um sistema operacional muito robusto, já tem quase 30 anos de idade, roda em estação espacial, usina nuclear, é um sistema muito interessante, e ele roda aí no coração do BlackBerry 10, nesse novo sistema operacional. A TAT, a The Astonishing Tribe, que é uma empresa sueca, que repensou toda a UI. Para vocês terem uma ideia, antes da gente adquirir eles foram os criadores da primeira UI do Android, lá atrás, antes de ser adquiridos. E, por último, ali uma que eu gosto de destacar muito, que se aplica a vocês aqui, a Torch Mobile, que é uma das maiores contribuidoras do WebKit. Hoje é BlackBerry, e por causa disso, hoje a gente tem muita coisa focada para HTML5. A gente lançou os devices, né, com a tela toda, lá, o Full Touch, o com teclado físico. Está lançando agora um mais barato com teclado físico, rodando o BlackBerry 10, que vai ser vendido principalmente em mercados emergentes. E falando no Brasil, e falando de browser, né, eu falei, a gente comprou a Torch Mobile lá atrás, trabalhou muito em cima do HTML5. Hoje o HTML5 é uma das principais plataformas que a gente oferece para desenvolvedores para criar aplicativos para o BlackBerry 10. Hoje a gente tem lá no html5test.com, de todos os browsers públicos, né, que já estão aí na rua, o BlackBerry 10 é o número 1 em conformidade ao HTML5. Então, se você usa as tags, tudo do HTML5, BlackBerry 10, número 1 em conformidade ao HTML5. Então, a gente tem lá, não sei se dá para ver, 485 pontos, num total de 500, e isso está sendo melhorado sempre. E comparando lá os dispositivos móveis com os browsers de desktop, a gente está, inclusive, na frente do último Chrome e desse browser feito na China, que é o Maxton, que está lá 476. Então, um browser de celular
hoje número 1 em conformidade ao HTML5. Para trabalhar essa percepção de vocês, para tornar essa palestra, principalmente uma conversa assim, super honesta, eu não quero que vocês pensem que a gente está aqui porque a gente comprou, a gente está querendo forçar. A proposta da BlackBerry hoje é mostrar que dentro da plataforma BlackBerry 10 a gente está repleto de oportunidades. Hoje, nessa primeira conversa que eu estou tendo com vocês, no final da palestra, a gente vai sortear aí um BlackBerry Z10, que é o nosso principal telefone hoje, né, que é esse aqui. Então, algum felizardo vai levar o Z10 no final da palestra. Vocês querem o Z10 ou não? Sim. Beleza, o pessoal também não reage, né? Vamos lá. Falar um pouquinho de mim, só para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui, né? E por que eu estou na BlackBerry hoje. Eu sou formado em desenho industrial, formado em ciência da computação, apaixonado por tecnologia como vocês, a experiência de usuário, foco muito em experiência de usuário, ensino lá na Universidade da Califórnia, morei quase 10 anos lá, trabalho com mídia interativa, já tive uma agência lá na Califórnia e era apaixonado por produto, por criação de produto. Hoje, como Developer Evangelist, eu estou viajando 90% do tempo. Criei o Startup Jam, que é um evento global que a BlackBerry está fazendo agora para startups. A gente quer agora abraçar realmente os desenvolvedores que começaram lá atrás. Por exemplo, no passado a gente investiu mais de $100 milhões na relação com o desenvolvedor e isso trouxe muitos aplicativos para a plataforma. Esses desenvolvedores ficaram mais maduros e agora estão com esses produtos criando startups e tudo. Então, a gente criou esse evento. A primeira edição dele aconteceu em São Paulo, foi bem bacana, mais de 200 empreendedores e desenvolvedores. E também criei os tech centers da BlackBerry dentro de universidades. Até o momento não tem nada aqui no Rio Grande do Sul, então se vocês tiverem interesse de ter alguma coisa em universidade, um dev group, falem comigo que a gente pode trabalhar nisso. Aqui, para exemplificar o que é o Tech Center é um lugar onde a gente tem bolsistas, a gente paga as bolsas lá para os estudantes, e eles se tornam especialistas em BlackBerry 10, fazem lá os aplicativos das diferentes formas, HTML5, nativo lá sendo C++, daqui a pouco eu vou falar disso. A gente treina eles muito, e no final da história, quando eles vendem o aplicativo, toda aquela receita que eles geram, toda a propriedade intelectual que eles geram nos tech centers, volta para o tech center, não fica nada com a BlackBerry, a gente está realmente fomentando o sistema. Aqui é o pessoal dos dev groups sendo treinados. Aqui tem umas fotos dos tech centers, então lá tem o tech center da Universidade Federal de Alagoas, da Federal de Pernambuco, a gente tem um tech center na PUC do Rio, na USP também, e alguns produtos que eles criaram, bem interessantes. Uma das coisas que eles têm feito muito lá, oficialmente, eles contribuem para o webplatform.org. Então, eles estão lá dedicando mais de 10 horas semanais para contribuir para o site, em parceria com a Adobe, com a W3C, uma iniciativa bem bacana. Eles também estão criando aplicativos. Então, eu sei que vocês amam a Command Line, mas o processo hoje para você criar aplicativos para o BlackBerry 10 é via Command Line. Mas muitos desenvolvedores que entram na plataforma têm dificuldades, eles têm problemas com a Command Line, principalmente para entender os comandos, lembrar os comandos. Então, eles criaram esse GUI, né, o Graphical User Interface, esse programa que roda em Mac e em PC, e ele reduziu o tempo de desenvolvimento até para desenvolvedores mais seniors em 80%. Então, hoje, essa ferramenta está sendo desenvolvida para entrar oficialmente no SDK de HTML5 da BlackBerry, e um projetinho que saiu lá do Tech Center aqui do Brasil. Também tem um aplicativo de prototipação, que eu vou mostrar para vocês no final da palestra, bem bacana, feito em HTML5, onde você tira fotos aí de desenhos e você cria interação entre as telas, entrega para alguém esse telefone, com as telas rodando lá, a pessoa interage como se fosse uma tela final, e no final ele gera relatórios de onde a pessoa clicou mais, onde ela clicou menos. A gente está indo além também agora, tentando até ativar a câmera para ver para onde a pessoa olha mais, olha menos, e gerar relatórios aí para melhorar a usabilidade. Falar um pouquinho da palestra hoje. A gente vai falar primeiro por que HTML5, eu tenho bastante coisa para mostrar, eu vou até falar um pouco rápido. Se tiverem perguntas no meio do caminho, me avisem. Vou falar um pouco de performance, o que eu considero performance, por ter muita experiência nesse lado de produto, ter tido uma agência, ter focado muito em produto, que é um pouquinho diferente da performance que foi definida ontem. Vou falar de 20 dicas aí, das mais simples às mais avançadas em HTML5, que vão fazer a diferença na hora de você fazer um aplicativo, e essa parte é bem interessante, vale para várias plataformas. Vou mostrar alguns exemplos, rodando aqui no BlackBerry 10.
Vou falar do Remote Web Inspector, Live Refresh. Vou falar uma iniciativa bem bacana que a gente tem aí com o carro. Falar um pouquinho de ideia e provocar vocês também nessa ideia de empreendedorismo e o que atentar no finalzinho da palestra. E no final a gente faz o sorteio, se vocês quiserem. Então, por que HTML5? Né? O HTML5, por que a gente focou tanto, por que a gente se matou lá internamente na BlackBerry para criar um SDK, habilitar todas as APIs para vocês? Porque a comunidade é enorme, a gente tem um alcance enorme, a base de conhecimento é muito grande. Ele é cross-platform, né? Quando eu falo cross-platform, é muito bacana você chegar e falar, faz uma vez e funciona em tudo. Não é bem assim, isso que eu vou mostrar para vocês, por isso que eu tenho aquele asterisco lá. A gente tem que fazer algumas adaptações aqui e ali. Uma das coisas que eu gosto de falar nas palestras é que quando você cria um aplicativo, se você for fazer para uma plataforma só, faça nativo, não faça em HTML5, porque vai ficar mais caro você fazer em HTML5. Você vai ter que se esforçar um pouquinho mais para atingir, talvez, a performance para aquilo funcionar. A partir do momento que você tem mais de uma plataforma, aí a coisa fica interessante. Aí fica mais barato, e aí que entra os empacotadores todos, aí, inclusive o nosso, que eu vou falar mais para frente. Também standards, tem muita biblioteca, tem muita coisa para ajudar vocês, como a gente viu ontem, como a gente tem visto aí, uma comunidade muito integrada que cria várias ferramentas aí para melhorar o desenvolvimento. Só são alguns exemplos. Falando em dinheiro, quem que gosta de ganhar dinheiro? Beleza. Eu também, pessoalmente, eu faço muito mais pela paixão pela tecnologia, mas é sempre bom saber desses dados para guiar as empresas, né? Eu sofri muito na Califórnia por tentar criar o melhor produto logo de cara. Isso é uma coisa que eu gosto de falar nas palestras de empreendedorismo. Eu abri a empresa lá e queria criar o melhor produto, virava à noite, sendo que naquele momento era melhor fazer um produto mais simples, entregar e, sabe, fazer aquele dinheiro girar para lá na frente eu poder criar os meus produtos perfeitos assim que eu queria. Então esse foi um erro grave. Pensando em dinheiro, esse slide é uma pesquisa recente no comecinho da Vision Mobile, no comecinho, que fala que desenvolvedores que pensam em receita, né, que querem gerar receita, eles escolhem 2 ou mais plataformas. E as plataformas principais ainda nessa pesquisa, hoje, iOS, Android, BlackBerry. A BlackBerry é extremamente rentável, então tem esse lado todo das pessoas terem um perfil de realmente ir lá e comprar o seu aplicativo. Elas têm essa cultura de comprar o aplicativo. Como é que um aplicativo em HTML5 funciona? Né? A gente falou muito ontem, o pessoal do Firefox mostrou isso ontem. É bem parecido, o modo de empacotar para BlackBerry é muito parecido com os outros. Então, você tem lá o seu site local, né, vamos dizer assim, com todos os seus arquivos HTML, CSS, os seus assets, né, som, áudio, você empacota aquilo, coloca tudo numa pasta, e você usa um empacotador. Pode ser via terminal, via command line, como vocês gostam tanto. Pode ser através de uma ferramenta visual, para ir um pouquinho mais rápido, talvez. Aí, no final, isso tudo vira um aplicativo que você instala em qualquer device. Pelo fato de ser HTML5, para vocês entenderem também, nada mais é do que um browser lá 100% que vai estar empacotado como aplicativo. E por estar empacotado como aplicativo, quando você faz lá o empacotamento, ele injeta algumas coisas dentro do seu código e ele vai expor todas as APIs lá do telefone que você solicitar para você poder acessar o acelerômetro, acessar o GPS, e tudo isso funciona de forma muito, muito bacana. Hoje, o empacotador da BlackBerry é baseado no Cordova, então quem usa Cordova vai ter lá a opção para exportar para BlackBerry 10, e a gente espera, por agora, estar no Cordova, que o PhoneGap e outras plataformas também muito facilmente façam essa integração. Falando de performance, né? Se a gente for no Wikipedia hoje e digitar lá performance, tem várias respostas. Tem performance de um show, uma pessoa que se apresenta, mas a mais próxima do que eu tentei chegar é a performance de um computador. É a quantidade de tarefas que você consegue executar num determinado tempo lá. Se você tirar a palavra computer e colocar um app, é mais ou menos a mesma coisa. Só que, para mim, isso também, quando eu ouvi, eu falei, caramba, isso é muito interessante, faz muito sentido. Para mim, performance é UX. Ponto final. Isso é muito importante vocês entenderem. Não adianta, no mundo real, você fazer um teste de performance que vai testar um array com 1000 giros lá, se o seu vai ser 10, vai ser 15,
Sabe? O benefício é tão pequeno que às vezes você faz isso, mas você peca e traz uma imagem que não é a melhor imagem para ser usada e caca tudo lá o que você fez. Então, para mim, quando eu vi isso aqui, eu falei, nossa, faz total sentido. Então, performance é a experiência do usuário. Você criar uma lista, você dar um feedback bom para o usuário, você não deixar ele esperando, e é isso que a gente vai falar um pouquinho. Um dos problemas principais aí de aplicativos em HTML5, que a gente vai aprender como solucionar, é a latência, né, não só da UI, mas também de você mandar alguma coisa e esperar a resposta. Então, esse é um dos problemas bem graves. Aí a gente vai ter algumas soluções ao longo da palestra aqui para abordar isso aí. Tem esses dados bem interessantes de pesquisa que mostram quanto tempo e qual é a reação das pessoas em relação a esperar uma resposta. Então, se for isso em milissegundos, né? Se for lá de 0 a 150 milissegundos, legal, a aplicação funciona, está tudo legal, está tudo responsiveness. Se for lá de 150 até 800, alguma coisa está estranha, está demorando, está um pouquinho, às vezes uma lista, dá uma engasopada lá, então esse já fica ruim. Se quase chegar a 1 segundo, ali, que é de 800 a 1500, 1 segundo e meio, aí tem alguma coisa muito errada, e se passar de 1 segundo e meio, quebrou, tem alguma coisa errada. Então, esses dados são interessantes na hora de você fazer a validação com um ser humano lá que vai interagir e pensar na performance como UX, que nem eu falei anteriormente. Não vou passar muito tempo aqui na parte de performance também falando de dinheiro, a gente já falou ontem, até o Zeno tem um post bem legal falando disso lá no Browser Diet, então olhem lá, tem vários dados, então se quiser convencer alguém, tem vários dados interessantes, não vou passar muito tempo aqui. E agora eu vou começar a passar para vocês essas dicas que eu fui coletando. Dentro da BlackBerry eu ajudo muito desenvolvedores a solucionar os problemas que eles têm. Às vezes eles mandam um código para a gente analisa e melhora. Então foi uma coleção de coisas que eu vi, que eu aprendi, que fizeram a diferença nesse mundo móvel que é diferente, é um mundo diferente. Vocês estão muito acostumados com o browser lá do... Quem aqui já fez aplicativo para dispositivos móveis? Só para entender. Em HTML5. Legal. Diminui bastante. E tem muita coisa que você pode fazer para melhorar isso. A primeira dica lá que eu gosto de falar é tenha muito cuidado com o DOM. Então, não fique o tempo inteiro indo lá, cruzando essa ponte, porque isso custa muito. A gente sabe que um dos principais problemas aí de performance é realmente lá do lado do DOM, se você manipular muito ele. Tem até uns testes que eu estou fazendo agora internamente, se o problema todo está no lado da UI, lá do DOM mesmo, né, do que o usuário vai ver, eu estou tentando agora pegar um aplicativo nativo da BlackBerry, que é em C++, criar um objeto, uma WebView, né, um objeto WebView, não colocar ele na tela, mas ele é um objeto que o aplicativo nativo consegue acessar, e fazer toda a lógica dentro desse cara, porque eu conheço JavaScript, eu conheço toda essa parte da lógica e ficar fazendo essa conversa. Só para não ter que programar em C++, por exemplo. Está indo bem, quando eu tiver mais dados eu vou colocar lá no meu blog para vocês. Mas é uma saída também de você solucionar isso. Então, essa é a primeira dica, tenha muito cuidado, faça viagens para o DOM, para você buscar itens no DOM lá de uma forma muito inteligente. Evite muito ali. Outra dica muito simples, mas que faz uma diferença muito grande na hora da experiência do usuário para dispositivos móveis. Se você criar lá os tipos de input, passando diferentes tipos, né, você tem teclados diferentes. Então, se eu puxar lá, se eu clicar naquele text field ali e ele for de tipo texto, vai vir um teclado de texto. Se for de e-mail, vai vir um teclado de e-mail. Isso faz uma diferença na hora do usuário ter uma experiência boa. Se for número, vai vir número. Se for telefone, vai vir telefone. Então, tem essa preocupação na hora de criar o seu aplicativo em HTML5. Outro dado bem interessante, que é bem útil, é você usar os data attributes, né? Você fazer tudo data, tracinho, alguma coisa, porque depois você consegue não só injetar coisas lá também, outros atributos, mas você consegue acessar eles de forma muito fácil, e isso acaba agilizando também o processo aí de você buscar uma informação, atualizar uma informação. É uma dica importante e tem dado resultados bacanas na hora de você testar os aplicativos no celular. Outra dica muito importante, se preocupe com o que o usuário está fazendo. Qual que é o problema aqui, em termos de performance baseada em user experience? O usuário está lá com o aplicativo, ele clicou,
né, clicou num item para acontecer alguma coisa, você está requisitando a data, está esperando vir essa data, quando essa informação vem, você parse ela e você update a view. Então, eu estou dando feedback para o usuário. Nesse tempo, ele vai ter alguma informação. Pode ser que demore 1 segundo e meio, vai entrar naquela história que eu falei para vocês. Então, pensem nisso na hora de criar os seus aplicativos. A solução é, assim que ele clicou, antes de você fazer a requisição, já informa ele que você vai fazer aquilo, coloca lá um load. Depois, quando você update view, você remove o loading. É um detalhe besta, mas que faz uma diferença enorme na hora de você pensar aí na performance e o UX que eu falei no começo. A gente vê também muita gente usando imagens, né, para fazer os gradientes. Hoje em dia, os browsers, principalmente o BlackBerry 10, eles estão rodando bem CSS e SVG, então usem isso à vontade, que vai fazer uma diferença também. Em relação a imagens, a gente ontem se falou muito nisso, né? Faça um sprite ao invés de fazer várias chamadas, aí, vários requests de imagens menores. Faz a diferença aqui também. E, além disso, se for uma imagem que não for transparente, sempre JPEG. Faz uma diferença. Precisou de transparência, aí usa PNG. Nas aplicações móveis, a gente sempre coloca lá a splash screen, né, que é a primeira imagem que aparece, que é uma imagem. E muita gente coloca um PNG. Coloca como JPEG, que faz uma diferença na hora de sair, é bem interessante. Data URI também é bem interessante. Mesmo a gente sabe que muita das interações ali são todas locais, né? A gente tem assets locais sendo carregados para a aplicação, mas isso aqui agiliza um pouquinho mais o processo. Quando você tem muita coisa, uma lista enorme que vai puxar muitas imagens, isso aqui, se for estático, usem, que faz uma diferença também. É um trabalho a mais que vocês vão ter, mas que faz uma diferença na experiência lá do usuário na hora de usar a sua aplicação. Usem as APIs do browser à vontade. Então, se você quiser checar se o aplicativo está online ou offline, esse é um cenário muito comum em aplicativos móveis, né? Você criar uma experiência também offline. Então, você usa lá a API do browser para checar isso. Esse é só um exemplo. Tem com bateria também, mas esse é um exemplo de você tomar decisões se está online ou está offline. Use uma solução boa de back-end. Uma que a gente gosta muito, que a gente recomenda muito, é o Amazon Web Services. Tem várias aí, outras interessantes. Mas, a partir do momento que você coloca o aplicativo ele acessível e ele controlado por várias pessoas, por exemplo, eu fiz um aplicativo, eu vou casar em janeiro, eu fiz um aplicativo para a lista de convidados. Eu tinha a minha lista no meu celular, a minha noiva tinha a lista dela no celular dela. A partir do momento que eu coloquei no Amazon, os dois estão contribuindo para a mesma base de dados, e isso tornou o aplicativo muito mais interessante. A gente agora vou colocar na loja para isso funcionar bem. E aí tem várias formas de você usar o Amazon, né? Você pode levantar uma instância lá e você colocar o sistema que você quiser. Você tem controle total sobre isso com o EC2. Você pode usar o S3. O S3 é muito bom para aplicativos móveis, porque você coloca objetos lá, o que você quiser lá dentro, texto, imagem, e você acessa de forma muito fácil. Você faz lá a validação para você poder acessar isso, o aplicativo faz, e funciona de forma muito bem. Então, esse caso, o meu caso, né, eu tenho uma instância lá EC2 rodando Node.js, e todos os dados lá hospedados no S3. Então, todas as imagens, todos os dados dos convidados estão lá, e funciona super bem, e é extremamente, é muito barato. Então, quando você for escalar, ele tem toda a infraestrutura de escalonamento, muito interessante e fácil de usar. E tem várias outras coisas. Algumas empresas que usam aí o Amazon Web Services, só para vocês terem uma ideia, a Dropbox, Foursquare, Netflix, todos esses caras usam a infraestrutura da Amazon para rodar as aplicações, e faz uma diferença. Se você tiver online, beleza, vai lá, usa um web service, que vai tornar a sua aplicação muito mais interessante. Se você tiver offline, se preocupe em criar uma experiência para o usuário offline também. E aí você tem algumas formas aí de você usar as APIs aí de armazenamento, de storage, né? Então, tem o local storage, tem session storage, muito simples, né? Local storage extremamente simples. Tem WebSQL, se você quiser usar banco de dados relacionais, muito simples também. A única coisa é que no BlackBerry 10, por exemplo, a gente tem um limite de 5 megabytes por domínio, né? E é extremamente simples de ser usado. Ele vai, se você roda lá, ele vai tentar abrir, se não abrir, ele cria pela primeira vez, e por aí vai, e funciona super bem.
Também tem IndexedDB para você salvar objetos inteiros lá no banco de dados. Bem interessante, pense nessa parte offline. Outro item muito importante, a gente vê muita gente usando o jQuery, por exemplo, e tendo várias páginas, várias coisas separadas aí. Nos dispositivos móveis, um dos principais problemas é você manipular o DOM, você trazer coisas novas, você trazer uma página nova, fazer uma transição nova. Então, usem single page apps. Tem várias referências boas aí na internet e você cria lá os seus pieces, né, os pedaços de dado, e vai injetando no seu DOM e removendo do DOM quando você precisar. Então, cria como texto e coloca lá quando precisar. Faz uma diferença enorme em performance também, em transição, nesse sentido todo. Outro ponto bem importante, em dispositivos móveis, a gente tem o touch, né, e o touch ele é diferente do clique. Uma das coisas até coloquei o gráfico aqui para a gente poder comparar, uma das coisas bem complicadas é, quando você toca lá num objeto que está esperando um clique em HTML5, tem muita coisa acontecendo ali, muito evento, bubbling e tudo, e ele fica esperando para saber se aquilo é um double tap, vai começar alguma outra ação, e nesse tempo você tem lá um delay de 0,3 segundos. É algo ruim, principalmente numa lista, em alguma coisa. Isso entra nessa casa aqui, que alguma coisa está devagar ali, não está tão legal. Como é que você soluciona isso? Usando touch. Qual é o problema de você ir lá e substituir todos os cliques que você tem no seu aplicativo por touch? Quando você for lá no seu browser para testar no seu computador, para debugar e tudo, não vai funcionar. Então, esse é um problema grave. Só que melhora muito o tempo, vocês viram que vai para 4 milissegundos. Existe essa biblioteca, tem outras soluções também, mas o Fast Click é muito interessante, porque você mantém a sua aplicação com os cliques lá, você deixa do jeito que você usa para poder testar no computador, e durante a execução lá, o Fast Click vai substituir todos os cliques por touch e vai fazer toda a lógica para você, vai resolver todos os bugs, todos os problemas que existem com o OnTouch, do Touch Start, Touch Move e Touch End. Então, bem interessante, você só importa ela, a biblioteca extremamente pequena, coloca isso no começo lá da sua execução, no seu JavaScript, só isso, não precisa fazer mais nada. E quando tem lista, quando tem coisas que você precisa arrastar, faz uma diferença enorme. É o Fast Click, eu gosto muito, e uso aí em vários aplicativos que eu crio. jQuery, quem aqui usa jQuery e gosta de jQuery? Desculpa magoar vocês, mas não funciona legal em dispositivos móveis. Muita gente usa, né, como falaram ontem, muita gente usa para você acessar os nodes lá de forma melhor, os itens de forma melhor, mas você pode usar o Query Selector, que vai funcionar da mesma forma e vai funcionar mais rápido. Então, o jQuery ele vem com um monte de coisa a mais, que não vai ser útil, não vai ser interessante para a sua aplicação e vai deixar a sua aplicação mais lenta. Então, para dispositivos móveis, hoje a minha recomendação, mundo real, não usem jQuery, a não ser que seja extremamente necessário. O mais rápido de todos os seletores que a gente tem é o Get Element by ID, porque ele vai direto lá no que você precisa. Então, podem usar isso aqui à vontade. De novo, o seu código fica maior, fica mais complicado, mas faz uma diferença enorme em performance no final. Outro item bem importante, que a gente vê muito e muita gente esquece, é se você fizer a aplicação móvel e simplesmente colocar lá do jeito que está e colocar no seu celular, quando o usuário tocar, muito provavelmente ele vai aparecer aquela caixa azul, aquela caixa de seleção em cima daquele item. Então, você consegue muito facilmente eliminar isso com essa instrução no caso do nosso browser, né, de WebKit. E também você pode, às vezes, não quero que o usuário selecione algum pedaço de texto, eu quero que ele simplesmente faça... Ele não cria um problema de usabilidade se ele for selecionar aquilo. Então, você pode eliminar com user select none, e é isso para diferentes browsers, lá com os prefixos diferentes. Outro ponto bem importante que faz uma diferença enorme. A gente tem aqui, deixa eu trocar para mostrar para vocês rapidinho. Eu fiz um app para várias plataformas, para um amigo meu, que é o Adriano de Souza, que é um surfista. E eu deixei ele com um problema aqui para explicar esse lado para vocês. Cadê, Adriano? Então, ele foi um app feito em PhoneGap. E nessa tab aqui, eu deixei cru, não mexi em nada. Então, você vê que
funciona, mas é algo meio ruim em termos de usabilidade, em termos de performance, como eu falei. Na parte de blog, que é a outra parte, eu coloquei lá no CSS a instrução lá de touch, e aí automaticamente a coisa ficou muito mais fluida, tá vendo? Ele já cria barra. Então, você simplesmente adiciona isso lá no seu CSS e tudo funciona bem melhor. Vou voltar aqui para a apresentação. Então, em browsers com WebKit, você usa essa instrução e também o iScroll funciona legal. No nosso caso, aqui no BlackBerry 10, funciona bem legal também. Outro ponto bem importante que as pessoas ainda, nem todo mundo usa, é, se você usar simplesmente CSS Transitions, ela não vai ser hardware accelerated. Ela não vai ser acelerada, ela não vai ser rodada na GPU, ela vai ser rodada na CPU do celular. Se na hora que você definir lá os elementos, você simplesmente colocar, nem que você não faça nada, mas você definir ela com 3D, né, com Translate 3D, com o Hardware Acceleration, ela vai virar Hardware Acceleration e todas as transições vão ficar muito mais suaves. Então, é uma forma de você meio que enganar a aplicação e dar um resultado muito interessante. Então, usem isso também, que faz uma senhora diferença, principalmente em dispositivos móveis, para você usar Hardware Acceleration. Outro problema que a gente vê muito, né, em aplicativos móveis, você, num jogo, por exemplo, você toca isso por ser padrão do browser, você toca lá no seu jogo e arrasta, a view do browser, a viewport, ela anda junto, né, como se ela estivesse solta, por ser um padrão do browser. Então, para você eliminar isso, antes de você fazer qualquer coisa, você diz, quero prevenir esse evento de dragging, né, do browser, e depois daquilo eu faço todas as minhas ações. Então, o event.preventDefault vai segurar na hora de começar o touch, ele vai segurar que o browser ande e vai criar uma experiência boa para o usuário, vai ficar lá 100% travadinho, não vai arrastar quando você puxar. WebWorks, o Thibault vai falar bem mais em detalhes sobre isso, também faz uma diferença, você não pode trabalhar itens de UI nele, mas se você tem que executar algo de JavaScript que necessite de muito processamento, pede para o WebWorker ir lá executar para você, ele executa numa thread separada e faz uma diferença boa em performance também. Eu não vou falar muito disso, porque o Thibault vai falar bastante disso. Be careful, tenha muito cuidado com frameworks, né? Frameworks são legais, mas assim, pelo celular ser algo um pouco mais limitado, nem todos têm um processamento super bom, você tem que ter muito cuidado com frameworks. Hoje em dia, a melhor resposta é, quanto mais cru você fizer, quanto mais JavaScript cru mesmo você fizer, melhor vai ficar a sua aplicação no final. De novo, vai dar um trabalhão, mas para o usuário final vai fazer uma diferença. O jQuery é legal, mas jQuery UI nem pensar, sabe? Fica bem complicado. Quer usar, você gosta muito de jQuery? Usa o Zepto, que é uma versão mais simples, mais reduzida, que tem as principais funcionalidades lá, muito parecido com o jQuery. É uma recomendação e funciona super bem. Eu tenho um aplicativo, se der tempo eu mostro para vocês, que faz o teste, mostra lá o Zepto, o JavaScript cru, o tempo de execução lá de uma tarefa repetida, e o jQuery Mobile fica lá muito tempo processando. Sentia também é interessante, a gente tem... Quem aqui já usou Sentia? Bastante gente. Funciona muito bem, eles acabaram de lançar um tema até para a gente, né, o BlackBerry 10. Funciona muito bem e você, acostumado com MVC, pode criar aplicações bem fáceis aí de ser gerenciadas. Tem esse aqui interno que um funcionário da BlackBerry criou, que é o Lungo. Está ali o endereço aqui embaixo, se vocês quiserem usar. Ele foi feito para celulares bem antigos da BlackBerry, antes dessa revolução aí do BlackBerry 10. Por ele ser feito para aqueles celulares mais antigos, ele naturalmente voa nesses celulares mais novos, também é bem interessante. Para listas também ele funciona super bem. Internamente a gente tem o BBUI, então você pode fazer aplicativos para BlackBerry 10 nativos, usando C++, usando a linguagem nativa, mas se você for um desenvolvedor de HTML5, você consegue usar o BBUI.js, que é bem simples, é muito parecido com jQuery, você define lá os divs, né, com características especiais, e ele vai se comportar como uma lista, com todos esses elementos de UI, funciona super bem, no final eu mostro para vocês. Mas, resumindo tudo isso, não tem segredo, né? Não tem segredo, a gente tem que testar, cada caso é um caso, usem ferramentas aí para otimizar esse processo. Lá na empresa que eu tinha na Califórnia, uma das coisas que eu fazia
Quando eu fazia um projeto, quando eu fazia o orçamento de um projeto, eu colocava 20% do tempo em Quality Assurance, para a gente realmente poder testar e poder corrigir os problemas. Só uma dica aí. Bom, vou mostrar alguns aplicativos para vocês agora. Alguma pergunta? Vocês estão vivos ainda, pessoal? Tem como apagar a luz um pouquinho para mostrar melhor? Então, o primeiro que eu vou mostrar para vocês aqui é o BBUI. Lembra que eu falei que ele simula, ele imita, né, o comportamento nativo. Então, aqui eu tenho uma lista, e você vê que ela é extremamente fluida. Uma lista grande, né? E aí eu posso, por exemplo, um dos itens que a gente tem nativos do BlackBerry é o Context Menu. Então, se eu clicar aqui e eu pressionar qualquer item dessa lista e ficar segurando, ele vai abrir aqui o Context Menu e eu posso passar o dedo aqui do lado. E sem soltar, eu consigo tomar uma decisão. Então, eu pressiono, vou para o lado, escolho o que eu quero, soltei ele. Então, com um gesto, eu consigo fazer isso funcionar. E por aí vai, tem várias coisas legais aí. Tem, só para mostrar um pouco de performance também, a gente tem o slider. Então, tem lá a brincadeirinha também. Ali está um pouco branco demais, vocês não veem tantos detalhes. Mas depois, se vocês quiserem, falem comigo que eu mostro isso funcionando. Então, esse é o primeiro que eu gostaria de mostrar. Tem vários, literalmente copiar e colar desse exemplo aí. Outro que a gente falou, alguns palestrantes falaram um pouco ontem, esse aplicativo ele usa os sensores que estão expostos aí para desenvolvedores HTML5. Esse vermelhinho do lado não é nada não, viu, pessoal? Aqui está bem clean, é o projetor que está se perdendo. Então, por exemplo, eu posso fazer um sensor de luminosidade, posso analisar quanto de luz eu tenho. Se eu deixar ele mais escuro, deixar ele mais claro, você vê que ele desce bastante e vai crescer. Desce. Estão vendo ali a mudança? Então fica bem interessante. Você pode também usar, deixa eu ver aqui, acelerômetro. E aí, se você dá uma chacoalhada, você pega aquelas frequências nos 3 eixos. E isso tudo está lá open source no GitHub da BlackBerry, github.com/BlackBerry. É literalmente baixar isso aí e sair usando. Tem de proximidade também. Então, quando eu estiver mais perto do telefone, para você colocar na orelha, fazer alguma coisa, você pode... Isso aqui é legal, por exemplo, você está ouvindo uma música, aí você decide, não, eu quero deixar essa música, quero parar essa música, eu estou numa reunião, eu quero fazer alguma coisa. Você só vira o celular, ele vai perceber que está perto e vai parar a música. Então, tem ideias aí bem bacanas que você pode fazer com isso. Outro que eu gosto de mostrar bastante... Posso trocar o cabo do som aqui? Só para o pessoal não ficar surdo. Tá rodando o som já. Fight. Ele é um app para você brincar com o acelerômetro, então você toca na tela. Ele está usando as APIs lá de áudio, e se eu chacoalhar... E funciona bem pra caramba lá, para os seus aplicativos. Esse caso não é muito útil, mas você pode criar uma brincadeira boa. Outro aplicativo legal que eu gosto de mostrar é o Brick Breaker, que é um aplicativo simples, mas que também o código está lá, é literalmente copiar e colar. Eu posso, por exemplo, usar o modo beginner, que eu faço assim, vou controlando ele com toque. Ele vai lá naquele cantinho. Ups. Live demo é isso aí, né, pessoal? Às vezes... Deixa eu mostrar o modo hardcore, então, que é mais difícil. Vou pegar aqui. Então, ele vai usar o acelerômetro para controlar o carinha ali, ó. Ops, eu não posso virar muito, senão ele vai virar. Então, eu vou jogar aqui. Live demo, galera. Mas vocês entenderam a ideia, né?
Brick Breaker, então você consegue usar o acelerômetro. Build for BlackBerry tem um aplicativo. A gente tem um selinho dentro da loja da BlackBerry que a gente chama de Build for BlackBerry. Você cria o aplicativo seguindo uma série de guidelines e você recebe um destaque na loja. É grátis, qualquer um pode participar. E a gente tem um aplicativo base aqui para vocês usarem, Build for BlackBerry, que é como se fosse o BBUI. Quando você usa ele, tem todas as informações lá. Inclusive, eu vou falar depois de um concurso bem bacana que a gente está premiando aí em R$25.000 só para o Brasil, um concurso de Build for BlackBerry. E tem um template lá que ele vem prontinho já, com várias funcionalidades. É literalmente usar ele como base e ter esse selinho Build for BlackBerry. Alguns casos interessantes, teve desenvolvedor que aumentou em 300% as vendas só porque ele virou Build for BlackBerry. Então, faz uma diferença bacana. Aí vou voltar para o computador agora e quero mostrar um exemplo de WebGL que a gente usa e também funciona bem no celular. Posso voltar o som para cá? Beleza. Então deixa eu colocar ele para cá. Vou ver esse cara aqui. Então, exemplo de WebGL. Eu posso usar o mouse, clicar e arrastar. O código está lá no GitHub da BlackBerry, também funciona super bem no celular. Ou eu posso usar as teclas para um lado e para o outro. E também funciona super bem. No caso da BlackBerry, ele funciona com acelerômetro. Mas eu queria mostrar aqui para exemplificar. Estão gostando, pessoal? Vocês estão meio... Beleza. Primeira palestra, não tem café ainda, né? Falar um pouco daquele concurso que eu mencionei. Então, para vocês que estão interessados em experimentar, brincar, a gente tem um concurso hoje rodando, vai até o meio de setembro, que é o Build for BlackBerry Brasil Challenge, um evento para o Brasil, 100% para o Brasil. A gente vai premiar aí alguns aplicativos em R$25.000, até R$25.000. E a ideia é, a gente liberou um site onde pessoas comuns cadastraram problemas que elas têm na vida real. Hoje a gente tem quase 500 problemas listados nesse site, e aí agora os desenvolvedores, vocês vão lá, escolhem um problema, desenvolve até o meio de setembro, e aí a gente vai votar, vai ser o pessoal do Canadá que vai votar e vai desenvolver. Para os interessados em começar a desenvolver para a BlackBerry 10, no nosso caso, né, developer.blackberry.com, barra alguma coisa, nesse caso barra HTML5, você vai ter todas as informações lá, documentação, toda a parte de APIs, muitos exemplos de código, como eu mostrei agora para você baixar e sair usando. Para quem não quer usar o HTML5, a gente também tem SDK nativo, tem Adobe Air, funciona super bem. E para os desenvolvedores Android, a gente tem um empacotador. Então, em cima do BlackBerry 10, em cima do sistema BlackBerry 10, a gente tem o Android rodando. E aí você pega o seu APK final, você pega lá o seu APK compilado, fechadinho, manda para o nosso site, em menos de 1 minuto você recebe o .bar, que é o nosso aplicativo, e você faz ele rodar no BlackBerry 10. Ele funciona em cima do BlackBerry 10, o usuário nem sabe que é Android. Então, quando tem um aplicativo Android, o aplicativo vai abrir, vai ser executado, o Skype é assim, e funciona super bem, super simples. Para quem quiser experimentar, por exemplo, tem uma aplicação Android, experimentar a plataforma, ver o número de downloads, e por aí vai. Bom, quem aqui conhece o Remote Web Inspector? Bastante gente. Deixa eu mostrar ele com o aplicativo de sensores. Então, deixa eu voltar aqui, se ele não ficar maluco. Como é que eu estou de tempo? Quanto tempo tem? Tá. Deixa eu mostrar aqui. Então, deixa eu abrir um aplicativo aqui. O dos sensores, por exemplo. Então, eu estou com ele aqui. Quando você inicia ele a primeira vez, eu habilitei, né, o modo debug, então ele me diz, ó, lá no seu browser, vai nessa URL que você vai conseguir debugar. Então, se eu chegar aqui e colocar aquele endereço, tá difícil de enxergar, né, pessoal? Tá aqui, ó, é 169.254.0.1. Esse 0.1 quer dizer que eu estou conectado via USB.
O meu computador, nesse caso, é o ponto 2. Eu posso fazer via Wi-Fi também, normalmente sem problema nenhum. Mas, para não correr risco, eu coloquei via USB. Então, agora, se eu for aqui e acessar os sensors, deixa eu aumentar um pouquinho. Eu posso executar agora esse aplicativo. Se eu chegar aqui no Elements, por exemplo, e fazer um... Só para vocês entenderem, tá vendo? Eu faço aqui, que nem você faz normalmente no Chrome, você mexe aqui no browser e você consegue fazer automaticamente acontecer as coisas lá. Você tem acesso também a, isso no caso da BlackBerry, né, principalmente, você tem acesso a todo o banco de dados, IndexedDB, Local Storage, Session Storage, toda a informação de network. Você pode debugar JavaScript, então, deixa eu ver aqui, algo em JavaScript. Então, eu posso colocar um breakpoint aqui, se eu quiser, e aí, quando eu rodar isso aqui de novo, ele vai parar nesse breakpoint, vai aparecer lá, pause in debugger, eu posso analisar a minha aplicação inteira naquele momento, posso ver CSS que não está sendo utilizado. Então, você tem como debugar isso tudo e também tem lá o famoso console, onde você acessa todos os elementos. Não vou passar muito tempo aqui, isso é uma palestra inteira só para falar dele, mas para quem estiver interessado, muito poderoso, você faz tudo aqui e você vê funcionar desse outro lado. Outro cara que eu gosto bastante, que eu gosto de mostrar nas palestras, também pensando agora na performance do desenvolvimento, né? Então, hoje em dia, para você fazer um aplicativo para BlackBerry 10 e também similar em outras plataformas, você vai lá, empacota e coloca no device, aí testa. Vai lá, empacota e testa. Aqui a gente consegue configurar... Lembra do manifesto que o Firefox OS mostrou ontem? A gente tem algo parecido, que é o config.xml, onde a gente diz qual vai ser a primeira página que vai abrir. Então, se eu estiver conectado via USB, nesse caso, em vez de ser só index.html, eu posso colocar um endereço inteiro lá, e aí esse cara aqui vai abrir, né, o aplicativo, mas a primeira página vai vir no meu computador. E o bacana disso é... Deixa eu colocar esse cara para cá. Então, esse aqui é o aplicativo. Eu estou usando um aplicativo chamado Live Reload. Deixa eu abrir um exemplo aqui para mostrar. Então, eu acabei de abrir o aplicativo, aí ele aparece aqui que tem agora um browser conectado, então você percebe, né, que tem um browser conectado. Vou editar aqui o meu texto, isso no meu computador, né? Estou acessando lá e vou colocar Brasil JS. Então, assim que eu der um Ctrl Save aqui, um Command Save, ele vai alterar aqui no aplicativo. Então, não preciso ficar reempacotando toda hora para poder fazer ele funcionar. Assim que eu salvar o arquivo, ele vai atualizar aqui. E torna o processo de desenvolvimento bem interessante. Se eu tiver 10 aplicativos rodando, acessando vários devices, né, acessando o mesmo computador, ao mesmo servidor, ele vai funcionar de forma super interessante. Bom, nessa parte final, eu gostaria de mostrar para vocês, dentro dessa visão da BlackBerry, posso... Ele está funcionando. Dentro dessa visão da BlackBerry, o que a gente está imaginando? Lembra que eu falei que o celular vai ser, na nossa visão, o ponto central de tudo, que tem um poder computacional enorme? Então, em relação ao carro, a nossa visão é um vídeo que eu vou mostrar logo após esse slide. Nesse slide, eu gosto de mostrar que o QNX, que é esse sistema que hoje é o coração lá do BlackBerry, ele está presente em metade dos carros vendidos ano passado nos Estados Unidos, então BMW, Audi, todos esses carros rodam QNX. E essa é a nossa visão de onde as coisas estão indo em relação ao carro, e muitas dessas coisas já estão funcionando. Dad, you have to see what they're working on. Cars that drive by themselves. Hello, Samuel. Not in my lifetime. Can't believe everything you read on the computer. August the 14th. Agenda shows you're visiting your sister today. There's an accident on Anderson Avenue. Shortest detour adds 10 minutes. Accept detour? Shall I inform Sarah you will be late? Yes. Translating. Book appointment for tomorrow at 5:30.
Dad, it says here that cars will actually talk to each other and exchange information, like how many potholes are up ahead. Telling you, they're working on something called autonomous drive. The car will drive by itself. You can do your crosswords. Sounds pretty wild to me. I guess I'll believe it when I see it. Hey, sis. Your car told me you're gonna be late. Don't worry, we'll wait for you. Hey, don't forget to call Mom today. It's Dad's birthday. Gostaram? Legal. E o mais bacana de tudo isso, então a gente está trabalhando bastante para várias dessas coisas se tornarem realidade, é que a gente vai ter 2 SDKs lançados agora em outubro, um nativo e um em HTML5. E a gente está apostando muito nesse SDK de HTML5, então fiquem atentos às novidades nesse sentido. Hoje em dia a indústria de carro ela demora muito tempo, né, para um sistema se atualizar, é coisa de 5 anos assim. E essa ideia de você ter over the air, né, você poder atualizar um aplicativo over the air, colocar um aplicativo lá, essa ideia do context aware application, assim que eu entrar no carro ele já saber que eu estou ali dentro e tomar as decisões. Várias formas de você gerar receita, né, ali tem algumas. Aí você vai poder testar no browser, esse aqui é o Ripple, que é o nosso emulador lá dentro do browser. Então você vai poder testar essas aplicações dentro do browser. Vai poder acessar diversos itens lá do dashboard, né, do carro, mas também informações do carro. Então você vai poder alterar o ar-condicionado. Tem vários testes, você colocar lá na internet, KNX Car, tem coisas rodando já nesse sentido. E tudo isso aqui vai estar exposto para vocês via HTML5. Imagina quanta coisa bacana vocês vão poder criar com esse SDK. Nesse momento eu gosto de perguntar para vocês aqui, quem é que já teve uma ideia de criar aplicativo? E talvez não fez. Quem já pensou em criar um aplicativo? Na BlackBerry, hoje, a gente tem esse conceito de, indo para frente, né, uma das principais filosofias nossa é sentir, entender e agir, se adaptar. Então, a gente tem diversos sensores, como vocês viram lá, a gente tem triggers também. Então, assim que chegar um e-mail, você tomar uma ação, assim que eu entrar no carro, tomar alguma ação. Essa história do Context Aware Applications. A gente tem todos esses serviços e sensores, serviços que entendem, né? Então, você pode criar um aplicativo que vai ficar esperando alguma coisa acontecer. Assim que chegar, você vai tomar alguma decisão em nome do cliente, on behalf of the client, né? E se adapta e toma lá as decisões para você. Então, isso aqui é um mapa para você viajar aí nas possibilidades que você tem nesse novo cenário. Então, falando de triggers, nessa parte, alguns exemplos. Né? A gente tem um aplicativo chamado BlackBerry Travel, que ele fica olhando seu e-mail. Assim que chegar uma mensagem, com qualquer itinerário de carro, de passagem aérea, ele vai criar o seu itinerário no aplicativo automaticamente e vai ficar te mantendo informado sobre o horário do voo, se está atrasado, se não está, se é o portão tal, se não é o portão tal, automaticamente. E agora, na nossa nova versão aí do 10.2, vocês, desenvolvedores, vão poder ter acesso a headless applications, vão poder criar aplicativos que vão ficar rodando lá e também assistindo, né, e ouvindo alguma coisa que vai acontecer. A história do Context Aware também, entrei numa loja, eu posso tomar uma decisão para o usuário, entrei no meu carro, fazer alguma outra coisa. Tem esses triggers. A parte de NFC, quem é que conhece NFC? Bastante gente, eu acredito. Né? Então, muito, muito útil para vocês. Então, por exemplo, se eu for tirar uma foto de vocês aqui, vou tirar uma foto de vocês aqui, pessoal. Todo mundo levanta a mão aí, mostrar que está animado.
Beleza. Então, tirei essa foto. Estou vendo essa foto aqui no meu celular. Deixa eu só ligar aqui para mostrar para vocês. Fazer sentido. Cinco? Nossa. Tá. Aí eu estou com outro celular aqui, que é esse que vocês estão vendo. Assim que eu encostar um no outro, porque a foto estava aberta, não fiz nada, absolutamente nada, eu começo a receber a foto aqui, via Bluetooth. Lá no Tech Center da universidade, lá no Nordeste, eles estão fazendo um aplicativo, por exemplo, que você coloca tags de NFC, que são adesivinhos super baratos, coisas de centavos, e você coloca, por exemplo, eu sou um advogado, eu tenho vários clientes, eu coloco uma tag em cada arquivo ou cada pasta de um cliente. Quero começar a trabalhar naquele cliente, eu só passo meu celular, ele automaticamente abre o aplicativo, começa a contar, terminei de trabalhar naquele caso, só passo de novo, ele fecha e eu consigo contabilizar as horas. Está lá, eu recebi a foto. Bem simples também. Outro aplicativo é de prototipação, que eu não vou passar muito tempo, só tenho 5 minutos, que é o Rabscape. Depois eu mostro com calma. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Tem tanta coisa legal para mostrar, pessoal, que correr é ruim. Posso controlar, né, outros aparelhos, então eu posso, do celular, controlar outros aparelhos. Don't be hating, okay? Buns are amazing. Esse é o caso de um hackathon que a gente participou lá em Miami. O desenvolvedor da Sphere, que é essa bolinha, esse robozinho, em menos de 2 horas ele conseguiu fazer funcionar o controle todo lá com o joystick dentro da UI, bem bacana. Então você consegue controlar outros devices. Na parte de games, isso aqui é legal, isso aqui eu tenho que mostrar. Peço paciência. Posso trocar o cabo do som aqui? Deixa eu... Então eu mostrei agora, aqui, acabei de mostrar para vocês o exemplo do celular controlando um device. Agora eu vou mostrar para vocês outro exemplo. Deixa eu só preparar aqui. Onde eu vou usar um controle remoto, Bluetooth. Então eu vou conectar ele aqui com o meu celular. Se ele vai conectar. Essa é aquela hora que a gente reza para funcionar. Está conectado. Então eu posso agora por exemplo, jogar Street Fighter com o controlinho. Depois, se vocês quiserem jogar, então eu posso estar na minha casa, o celular vai ser todo o poder computacional, eu vou controlar ele pelo controle Bluetooth e ter toda essa parte de usabilidade aí. Não vamos jogar muito, que senão eu vou ficar horas aqui. Mas a gente pode brincar. E isso também vale para o computador. Então, se eu chegar aqui... Bom, não vai dar tempo, tenho pouco tempo. Aquele exemplo que eu mostrei para vocês lá do Tunnel Tilt, que é aquele túnel, eu posso controlar o Chrome com ele também. Tem a demo aqui, eu posso mostrar, mas não vai dar tempo. Então eu vou avançar logo para a gente terminar a palestra. Falei que eu tinha bastante coisa para mostrar. E funciona super bem também, bem simples de usar. Então tem a ideia, você tem todos esses sensores, todas essas possibilidades, um mercado enorme, não só para BlackBerry, mas para outras plataformas, vai lá e faz. Algumas sugestões bem importantes, aí, principalmente agora que a gente está falando muito para startup, para pessoas que estão querendo criar os aplicativos. Sempre procure um problema real que existe. Se você colocar, com todo respeito, pessoal, se você colocar um estudante de computação para fazer um aplicativo, vai sair o app da balada, vai sair o app do restaurante. Então, assim, é muito comum esse tipo de coisa porque é o mundo deles. Vão atrás de problemas reais. Outro ponto muito importante. Nunca coloquem tecnologia antes
do problema. Eu tenho um Arduino, eu vou fazer alguma coisa. Não, procure um problema real, isso pensando em sucesso, né, que você vai ter mais sucesso. Valide a sua ideia, então vá para a rua, pergunte para as pessoas se você usaria, use aplicativos de prototipação. Outro ponto que eu aprendi também da pior forma possível, crie o seu MVP, né, seu Minimal Viable Product. Faça um aplicativo que ele funcione, é o mínimo das funcionalidades e coloque na rua e com o tempo você vai melhorando. Não espere muito, porque tem grande chance de você terminar algo muito grande e não ser nada do que as pessoas estão procurando como solução. E, por último, essa mensagem aí da BlackBerry, né, que é o Sense, Understand e Adapt, usem essa metodologia na hora de solucionar problemas. Mas tem muita coisa e tal. Falando em inovação, grande parte do sucesso hoje não foi pioneiro, né? Então, a gente vê hoje muito sucesso, mas é uma segunda onda de inovação. Então, não se preocupem se já tem alguma coisa, tem espaço para todo mundo, dá para fazer algo bem legal. Então, tem exemplos claros aí disso. E a minha mensagem é, o que vocês estão esperando? Vocês podem começar agora, muita coisa aí fácil. Contem com a BlackBerry, a gente está aqui para ajudar vocês no que precisar. E é isso, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês.